comissão organizadora e científica do simpósio dá as boas-vindas a todos que honram com suas presenças neste evento em comemoração aos 120 anos do Instituto Pasteur. O Instituto Pasteur de São Paulo, referência no estudo da raiva, foi criado em 1903 como uma instituição privada por um grupo de beneméritos seguindo os ideais de Louis Pasteur, a ciência buscando soluções para questões práticas. Em 1916, foi doado ao governo estadual. Este ano, o Instituto Pasteur completa 120 anos de história na pesquisa, vigilância e controle da raiva. Além disso, estamos comemorando também a ampliação de suas atribuições com a incorporação mais recente da área de vigilância e controle de doenças transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários. Em 2023, o Programa Nacional de Vigilância e Controle da Raiva completa 50 anos de efetividade. O objetivo do Instituto Pasteur é contribuir para a vigilância em saúde por meio de vigilância epidemiológica, controle de risco e programas de capacitação e desenvolvimento relativos à raiva e outras encefalites virais, abrangendo atividades laboratoriais de pesquisa e inovação, a coordenação do Programa Estadual de Controle da Raiva, a profilaxia da raiva humana e o suporte aos municípios. As discussões e deliberações deste simpósio com certeza servirão de base para novas e profícuas atividades. Iniciando a parte solene deste evento, são convidadas para a abertura as seguintes autoridades. Senhora Jéssica Pires Camargo, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, neste ato representando o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, senhor Eleusês Paiva. Uma salva de palmas, por gentileza. Senhora Alda Maria da Cruz, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Senhora Patrícia Santana Ferreira, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Senhor Marco Antônio Natal Vigilato, da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Senhora Andréia de Cássia Rodrigues Silva, diretora técnica do Instituto Pasteur. Cada orador terá o tempo de 5 minutos para suas considerações. Com a palavra, a senhora Andréia de Cássia Rodrigues Silva, diretora técnica do Instituto Pasteur. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso simpósio em comemoração aos 120 anos do Instituto Pasteur. É uma alegria para nós poder comemorar essa data importante, tão marcante na história do Instituto e contar com tantos colegas que a gente vem trabalhando nesses anos todos, contar com pessoas que já passaram pelo Instituto e hoje vêm nos prestigiar, e pessoas que têm uma história, né? Uma história na área de atuação do Instituto, que foi praticamente exclusiva na raiva por todos esses anos, e a gente vê aqui pessoas que foram nossas parceiras, que estavam na universidade, que estavam no município onde trabalhavam,
e hoje estão aqui conosco, ainda alguns atuando, né? Alguns já aposentados que continuam com essa paixão pelo estudo da raiva e vigilância da raiva e todas essas atividades que envolvem a atuação do Instituto Pasteur. Então, eu gostaria apenas de agradecer a presença de todos, convidá-los a ficar o dia todo conosco, permanecer amanhã e ficar até sexta-feira participando dessa programação que a gente tentou organizar de uma forma que contemplasse esse passado do Instituto, né, esses 120 anos de história, mas também o futuro que a gente tem para construir. O Instituto Pasteur, a partir de 2022, passou a assumir atividades relacionadas à vigilância e pesquisa, atividades laboratoriais, da área de vetores, né, as doenças transmitidas por vetores, na verdade, por animais, né? Então, temos uma nova missão e esperamos continuar contando, né, com a parceria de todo mundo para a gente desenvolver esse trabalho com o mesmo sucesso que a gente conseguiu obter na raiva até agora. Então, sejam bem-vindos, vamos aproveitar, trocar nossas experiências e fazer desse evento um bom momento de troca de conhecimento para todos. Obrigada. Com a palavra, o senhor Marco Antônio Natal Vigilato, da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Bom dia a todos e a todas, né? Em nome do nosso diretor, Dr. Jarbas Barbosa, gostaria de agradecer muito, né, a esse convite de estar presente nesse importante evento, né? Saudar a todos os membros da mesa, a doutora Jéssica, a doutora Alda, a doutora Patrícia e a doutora Andréia, né, representando aqui o Instituto Pasteur e todos os funcionários, colaboradores que, ao longo desses 120 anos, colaborou de maneira expressiva, né, no controle, na eliminação, na vigilância da raiva, não somente no Brasil, né, porque o Instituto Pasteur ele é centro colaborador da OPAS-OMS para a raiva e vem colaborando com muitos países da região das Américas. Recentemente tivemos na Venezuela, há uns meses atrás na República Dominicana, também já apoiamos a Bolívia, enfim. Todos os países que necessitam do apoio técnico do Instituto Pasteur como centro colaborador, representando o Brasil, né, nessa tarefa, é sempre bem-vindo e colabora de maneira significativa. Como vocês sabem, nós estamos caminhando para a eliminação da raiva humana transmitida por cães nas Américas, né? Então, o papel cada vez mais da vigilância epidemiológica, do diagnóstico de laboratório, novas ferramentas como a vigilância genômica, é muito importante nessa etapa, né? E é nesse contexto que o Instituto Pasteur vem colaborando. Somando aí agora as novas atividades, né, que são aí o controle, a vigilância das doenças vetoriais, né, onde tem o hospedeiro, o intermediário, os animais. Tenho certeza que, além de continuar colaborando com o Estado de São Paulo, vai poder também aumentar, né, o escopo da sua participação, talvez até poder ampliar a colaboração, né, como centro colaborador. Queria também comunicar a todos vocês que no dia de ontem, né, nós tivemos aqui a reunião dos coordenadores estaduais do programa de raiva, né? E foi um trabalho, quero felicitar, né, a doutora Alda e toda a equipe dela que estiveram aqui organizando essa reunião com os coordenadores estaduais, porque o Brasil agora está nesse próximo passo, que é validar a eliminação da raiva humana por cão, verificar a eliminação da raiva canina. E a gente estava conversando com o Francisco Edilson, com a doutora Alda, com alguns coordenadores aqui. Eu creio que o dia de ontem, o principal produto, né, que a gente teve nessa reunião foi o compromisso, né, dos coordenadores estaduais em seguir apoiando o Brasil a alcançar essa meta de eliminação. A gente estava até conversando que talvez a gente pode até fazer uma carta de compromisso, alguma coisa assim,
E quem sabe até poder entregar isso oficialmente, o Brasil poder entregar isso oficialmente à Organização Pan-Americana de Saúde. Acho que o Dr. Jarbas vai estar aqui na semana que vem, num evento na Fiocruz. Quem sabe pode entregar esse compromisso para a OPAS, né, para continuar esse caminho. Então, quero agradecer uma vez mais, né, estar aqui com vocês no dia de hoje e que tenhamos todos um excelente evento. Bom dia. Com a palavra, senhora Patrícia Santana Ferreira, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos da mesa. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar participando de um evento tão importante, comemorando 120 anos de uma instituição tão importante para a saúde pública e que contribui tanto para o nosso país, né? Eu aqui, como representante do Ministério da Agricultura, é importantíssimo a gente discutir, abrir discussões sobre o controle e prevenção de doenças zoonóticas. Hoje estaremos falando intensamente sobre a raiva. A raiva hoje de herbívoros, né? O seu controle é executado pelo Ministério da Agricultura, é uma doença endêmica, né? E muito preocupante, porque constantemente temos casos de raiva humana. Esse ano mesmo nós tivemos um caso de raiva humana transmitida, né, por contato de bovino. Então, assim, é muito importante a gente estar aqui para discutir, trocar experiências para a melhoria das ações para a promoção de saúde pública e animal. Então, desejo um bom evento a todos, que possamos aproveitar e avançar nas discussões. Ressalto aqui a importância da integração das instituições, da cooperação, principalmente o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, para o avanço do controle e prevenção da raiva no Brasil. Obrigada. Com a palavra, a senhora Alda Maria da Cruz, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Em nome da doutora Andréia, diretora do Instituto Pasteur aqui de São Paulo, eu cumprimento toda a mesa e vou me permitir fazer um cumprimento a toda a comunidade que trabalha com raiva, em nome do Duarte, né, que eu conheci ontem, é uma pessoa tão querida e tão ícone, né, dessa luta, desse combate e dessa perspectiva tão próxima que nós temos, que é a eliminação da raiva canina. É uma honra enorme estar aqui comemorando os 120 anos do Instituto Pasteur, nesse momento histórico também que nós estamos, né, com 50 anos do programa de controle da raiva. Então, são uma conjunção de datas, né, que nos remete a esse compromisso que vem sendo remarcado e que o Marcos colocou tão bem pela comunidade. Essa carta compromisso, né, nós nos comprometemos a entregar diretamente nas mãos do Dr. Jarbas, né, como você disse, vai estar aqui, vai estar no Rio de Janeiro na semana que vem, no dia 8. Dia 8 ele estará lá, então acho que vai ser um importante momento. Nós já tivemos oportunidade de entregar a ele o dossiê de eliminação da filariose diretamente, então acho que é mais uma entrega importante que o Brasil faz. E ele, como uma pessoa tão ícone, né, da vigilância em saúde, né, eu acho que por todo o trabalho que ele fez, merece esse momento, né? Viver esse momento.
O Ministério da Saúde, né, através da nossa Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente, está nessa iniciativa, e eu aproveito para trazer aqui um abraço da nossa secretária, né, a secretária Thelma Ciel. Então, eu posso, juntamente com a nossa ministra, Nízia Trindade, vem aí apoiando muito todas essas nossas ações. Queria agradecer também, né, a nossa equipe do Grupo Técnico da Raiva, a Silene, Fernanda, Edivar, o próprio Alex, que está aqui. Então, são capitaneados aí pelo Francisco Edilson, né? Uma equipe pequena, mas muito aguerrida, que trabalha num evento que a gente só se lembra quando acontece uma tragédia. Então, aí ele vem à tona, mas tem todo um trabalho que o grupo desenvolve ali, aquele trabalho de formiguinha. Nós estamos aqui representados também pelo nosso Programa Nacional de Imunizações, né? O André está aqui, e pela Coordenação Geral de Laboratórios, a Gisele está ali também. A doutora Marília não pôde vir, mas a Gisele está aqui nos representando. Então, mostrando que, assim, isso é a importância, né, que o Ministério vê nesse evento, né, nessa comemoração de um instituto tão importante dentro das áreas das zoonoses. Eu queria ainda colocar mais algumas ações aqui que a gente vem desenvolvendo, que a partir de julho, o presidente Lula assinou o decreto que criou o Comitê Interministerial para a Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente, né? A raiva não está nessa lista, né? Porque é uma lista bem restrita, porque a gente precisa concentrar nossas forças nas doenças de maior carga, mas está dentro desse contexto da eliminação. Nós também estamos trabalhando intensamente no Grupo de Trabalho Ações de Saúde da Amazônia, que tem por objetivo articular as ações do Plano de Saúde da Amazônia Legal dentro do Ministério da Saúde. Estamos montando uma coordenação de entomologia e invertebrados de importância em saúde pública. É uma coordenação transversal dentro do nosso departamento, que conversa muito. Então, acho que essa nossa interlocução com o Instituto Pasteur vai aumentar mais ainda através dessas ações conjuntas. E, mais recentemente, né, a gente temos um mapa aqui, nós estamos também tramitando com o comitê Uma Só Saúde, né, onde o MAPA faz parte, e vários outros ministérios e instituições. Então, esse comitê também será um decreto presidencial que dá uma institucionalidade, e nós já tivemos oportunidade de trabalhar recentemente, né, junto com o MAPA, na questão da gripe aviária, onde o MAPA, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente atuou, cada um olhando as suas particularidades, mas com uma ação coordenada dos 3 ministérios na vigilância da gripe aviária. Então, foi muito importante essa atuação para que nós não tivéssemos perdas econômicas, né, que são importantes, e que pudéssemos conduzir a ação de uma forma exitosa, como aconteceu. Bom, eu, por fim, quero remarcar que a densidade dessa programação são 3 dias de evento, com uma programação bastante profunda, científica, como a gente, né, como da característica do Instituto Pasteur. Estarei aqui hoje o dia inteiro. Infelizmente, amanhã vou ter que ir para Fortaleza, para um evento do Nélio, que é uma pessoa também, né, que é muito ícone aqui nessa luta. E desejar a todos um excelente evento. Estou muito feliz mesmo de estar aqui.
revendo amigos, alguns que eu vou dar um abraço daqui a pouco, e conhecendo mais de perto essa comunidade, né, que está aí sempre nos protegendo, mesmo que a gente não se dê conta disso. Mais uma vez, muito obrigada, e um excelente evento para todos nós. O Ministério vem trabalhando nessa vertente tripartite, juntamente com estados e municípios. Então, a gente entende que essa ação coordenada das 3 esferas, né, é o que caracteriza o nosso SUS, é o que faz o nosso SUS cada vez mais forte. Um grande abraço a todos. Com a palavra, a senhora Jéssica Pires Camargo, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, neste ato representando o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, senhor Eleusis Paiva. Bom dia, gente. Então, em nome do nosso secretário, doutor Eleusis, e da nossa coordenadora, doutora Regiane de Paula, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no evento. Também cumprimentar a mesa por todo o engajamento e parceria, a OPAS, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, muito obrigada a todos, e a organização do evento pela diretoria do Instituto Pasteur, iniciativa. Afinal, são 120 anos de muitos desafios. A gente reconhece que o Instituto Pasteur e todos vocês aqui presentes têm passado por momentos muito difíceis, são muitos desafios. Agora, a gente montou até, inclusive, alguns grupos de trabalho para reorganizar os fluxos dentro da secretaria, dentro do Instituto Pasteur, da Coordenadoria de Controle de Doenças e do Instituto Adolfo Lutz. E também são mais de 20 anos que a gente não tem um caso humano de raiva aqui em São Paulo, pela variante canina. E a gente reconhece todo esse trabalho, todo esse apoio de vocês. Eu só tenho a agradecer em nome do Dr. Eleusis e da doutora Regiane, e estamos à disposição para qualquer coisa que vocês tiverem ou quiserem levar para a gente, tá bom? Muito obrigada. Agradecemos a contribuição de todas as autoridades. Neste momento, convidamos as autoridades a ocuparem a primeira fileira reservada deste auditório. Neste momento, daremos início à parte técnica deste simpósio, com a primeira mesa, apresentações comemorativas. São convidadas para compor a mesa de trabalho as seguintes autoridades. Senhora Luciana Hardt, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo em 1989, com especialização em Saúde Pública em 1991. É membro da Comissão de Saúde Pública Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Com a apresentação, os 120 anos do Instituto Pasteur, celebração de sua história e novas perspectivas. Senhora Maria Cristina Schneider, médica veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, e doutora em Ciências da Saúde Pública pelo Instituto Nacional de Saúde do México, professora adjunta da Universidade de Georgetown, em Washington, Estados Unidos, e colaboradora da pós-graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi coordenadora do programa de raiva do Ministério da Saúde e assessora da interface humano-animal da OPAS em Washington. Com a apresentação 50 anos do programa da raiva no Brasil, uma perspectiva da saúde única.
A palavra está com as senhoras. Será que eu falo daqui ou daí? Como preferir? Acho que aqui todo mundo consegue me ouvir e enxergar, né? Então, farei daqui. Bom dia a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui. Então, eu queria inicialmente agradecer ao convite, né, à coordenadoria, ao Pasteur, aos ministérios, à OPAS, né, presente. E, para mim, coube conversar um pouquinho sobre essa história de 120 anos do Instituto Pasteur. Eu tive o prazer, eu tive a satisfação de permanecer lá uns anos, né, e poder compartilhar profissionalmente a minha vida com pessoas muito especiais, com profissionais muito competentes. Então, para mim, assim, é uma satisfação imensa fazer parte dessa história. E vamos lá. Eu queria também fazer um agradecimento especial ao Cláudio Monteiro, porque se tem uma pessoa que, desde que eu cheguei, ele é muito preocupado com as questões históricas, que se debruça, que cuida do patrimônio, que escreve sobre isso e que compartilhou comigo todas essas informações, foi o Cláudio. Então, eu agradeço muito ao Cláudio Monteiro. Eu acho que é uma pessoa muito importante para a história do Instituto. E vamos lá, serei breve para a gente conversar um pouquinho sobre essa instituição, né? E a gente não pode deixar de falar nesse cientista, né, francês, que se dedicou a encontrar uma vacina para animais e humanos que fosse capaz de prevenir e tratar a raiva, né? Foi ridicularizado, não era uma pessoa que teve o valor, né, no início dos seus trabalhos, mas depois de muita dedicação, em 1885, finalmente conseguiu a vacina humana e conseguiu, então, salvar pessoas agredidas por animais. E aí, todo esse êxito do trabalho acabou gerando a criação do Instituto Pasteur de Paris no dia 4 de junho de 1887. Então, lá é a origem de tudo isso, e a partir disso foram formados e fundados vários institutos Pasteur em várias cidades aí pelo mundo. E aqui, né, o nosso Pasteur de São Paulo, como que isso começou, né? Em 1895, uma lei autoriza o governo a criar um Instituto Pasteur aqui no Brasil. Só que essa lei ela não foi cumprida e o Pasteur acabou sendo criado pela iniciativa de particulares. Eles formaram uma campanha de arrecadação de recursos financeiros, constituíram uma comissão organizadora e, então, no dia 5 de agosto de 1903, eles fundaram o Instituto Pasteur. Só que não ainda ali na Avenida Paulista. Ele foi, inicialmente, foi fundado no consultório daquele médico que a gente tem um quadro grande ali dentro do Instituto, o médico Bittencourt Rodrigues. Ele foi uma das pessoas do início dos trabalhos, um dos médicos que se empenhou na questão de organizar e constituir o Instituto Pasteur em São Paulo. Aqui, como era o Instituto, quando foi inaugurado em 1904, assumiu a diretoria um médico italiano
Ivo Bandi, e a sede foi inaugurada, então, na Avenida Paulista, com duas atividades principais. O atendimento às pessoas que eram agredidas, né, por animais. A gente tinha, então, a raiva, né, na nossa cidade. Então, ali, 1903, 1904, os primeiros registros dos atendimentos realizados no Instituto Pasteur e também a produção de vacina antirrábica. Existia, então, na parte dos fundos do Instituto, era dedicado à pesquisa e produção da vacina. Em 1906, um médico cientista mais conhecido por nós, ele foi convidado, Antônio Carini, a vir para o Brasil exclusivamente para assumir a direção do Instituto Pasteur. E ele foi bem importante porque ele trabalha muito para que o Instituto tivesse o status de um instituto de pesquisa. Carini, inclusive, acaba fazendo com que o Instituto receba uma medalha numa exposição de zootecnia do Estado de São Paulo pelos produtos e publicações destinadas a criadores rurais. O Pasteur também começa a ministrar cursos de especialização. Então, desde 1907, ele já se dedica à questão de formação e desenvolvimento de recursos humanos. Então, Carini, um ano depois de estar no Pasteur, inicia um curso de especialização tanto na área de saúde humana quanto na área de saúde animal. E, em 1908, a gente conhece bastante a história, a bibliografia da hipótese Carini, quando ele vai fazer uma investigação de uma epizootia de raiva em bovinos e equinos no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e ali, então, ele formula a hipótese que fala da questão do papel dos morcegos na transmissão da raiva rural. Então, ele começa a aventar o ciclo aéreo da raiva, né, já em 1908. Então, bastante importante para o Instituto, trouxe esse caráter de pesquisa, de desenvolvimento de pessoas, né? E depois foi convidado a trabalhar na Faculdade de Medicina, também foi criada nessa época, a Faculdade de Medicina da USP, e ele acabou indo ministrar o curso de microbiologia na Faculdade de Medicina. Aí, Primeira Guerra Mundial, crise econômica, começaram a diminuir as doações, né? Então, era um instituto particular, mantido por doações de pessoas, né, de particulares. Com a crise, essas doações vão se reduzindo e, em 1916, então, o Instituto Pasteur é incorporado ao governo do Estado de São Paulo. Então, ele passa a ser regido pela legislação sanitária estadual e faz parte, então, de uma diretoria de serviço sanitário. Então, em 1916, ele é incorporado como um órgão público do Estado. Então, ele aí vai sofrendo uma série de mudanças aonde ele está, né? Ele passa a ser uma seção especial dessa Diretoria Geral de Ensino e passa por uma reforma. Então, ele é reaberto e reinaugurado em 1918, e daí essa casa já é um pouco mais parecida à forma, o formato dela, do que hoje a gente conhece, para quem não conhece, né, o Instituto Pasteur ali na Avenida Paulista. Aqui algumas datas importantes, né? Então,
ele é incluído como serviço inspetoria do serviço sanitário em 31, subordinado à Secretaria de Negócios da Saúde Pública e da Assistência Social em 47. Ali as fotos, né, da produção de vacinas e do biotério, né? Ele produziu vacina até 1958, quando essa produção é transferida para o Instituto Butantan. E em 69, já temos, então, a Secretaria de Estado da Saúde e o Pasteur é vinculado à Coordenadoria de Serviços Técnicos Especializados. E agora, né, nosso prédio ali na Paulista, ele também foi se transformando em relação às mudanças estruturais da Secretaria de Estado da Saúde, fez parte da Coordenadoria de Institutos de Pesquisa, que depois mudou para a Coordenadoria de Controle de Doenças, que permanece até hoje, né, o qual o Instituto Pasteur é vinculado. Em 2014, ele foi designado Centro Colaborador em Raiva para a Organização Mundial de Saúde, né? E aqui eu queria colocar algumas questões da atualidade e do empenho dos profissionais, né, que estão lá hoje, que estiveram lá fazendo parte nesses anos, que são os esforços para que a gente se tornasse também um laboratório de referência nacional para a raiva. Então, lembrando que a gente faz diagnóstico virológico e sorológico, né? Hoje em torno de 30 mil amostras por ano, diagnóstico virológico e sorológico, que somos o único laboratório ainda no Brasil que faz o diagnóstico humano em pessoas vivas, né, em vivo. Toda a parte do sequenciamento genético do Laboratório de Biologia Molecular e a parte do desenvolvimento de pessoas, que também é um aspecto bem importante que o Instituto tem se dedicado. Faz parte do Programa Estadual de Vigilância e Controle da Raiva, então, também o apoio aos municípios do Estado nas ações de vigilância e controle, formação e desenvolvimento de RH e a parte de pesquisa e inovação. E colocar aqui, como já foi falado, né, em 22, a gente teve a questão da extinção da SUSEM, e eu acho que agora é um processo, né? Eu sei que não é um processo fácil, conversei com algumas pessoas, sei dos desafios que vem sendo, né? Mas eu acho que o Instituto hoje ganha também um número muito significativo de novos profissionais com muitas habilidades e muita competência nessas questões de vetores e hospedeiros intermediários. E agora, então, é o passo de fazer essa transformação efetivamente desse instituto para um instituto que vai ser diverso em suas atividades e incorporar esses profissionais incríveis que vieram aí com as suas competências, com suas experiências para o Instituto Pasteur. É isso que eu queria colocar. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Gostaria muito de agradecer aos organizadores do evento, ao Ministério da Saúde, ao Instituto Pasteur, à OPAS. É um prazer de estar aqui, uma honra para mim fazer a apresentação do dia... Opa, peraí.
É aqui, né? Oh, não, mas já pulou 2, só um pouquinho. É um grande prazer para mim apresentar esse estudo, que é muito especial, é contar um pouquinho da nossa história, dos 50 anos do Programa de Raiva do Brasil. É um estudo que foi feito conjuntamente com um grupo grande de colaboradores, começando pelo Dr. Belotto, que foi o primeiro coordenador do Programa de Raiva, em 73, uma série de colegas, né, que vão até a doutora Silene, que é a responsável técnica hoje, mas também tem a Lúcia, o Nélio, a Filhos, muitos amigos e conhecidos de todos vocês, e alguns colaboradores de outras instituições. Esse estudo foi publicado semana passada na revista Patógenos, que é um jornal científico de bastante visibilidade, e nós somos escolhidos para ser a capa do número do Patógenos da edição de novembro. Então, o Programa de Raiva do Brasil, o trabalho de vocês, vai ser capa da revista do Patógenos da edição de novembro. A visão integrada, né, que hoje nós chamamos de One Health, não é uma coisa nova, já é muito antiga. Os gregos já tinham uma deusa para proteger da raiva. E Virchow, no século XIX, já trabalhou bastante a comparação entre a saúde humana e animal, e como foi conversado ontem pelo Dr. Vigilato, na década de 40 foram criados os programas de raiva e programa de saúde pública veterinária na região das Américas, no CDC, na OPAS, e desde então a gente vem trabalhando com esse enfoque integrado, que hoje nós chamamos de One Health. Só para... acho que pulei uma... e gostaria só de ressaltar que existem muitas definições de One Health, que foi usada há bastante tempo, do Dr. King, que era do CDC, falando que é um trabalho de várias disciplinas em colaboração, buscando a saúde ideal de pessoas, animais, protegendo o ambiente, né? Tá, obrigada. E depois da Covid-19, foi criado um comitê de expertos de alto nível que também criou a sua definição de One Health, que é bastante completa e muito utilizada. Mas nós somos convidados para escrever o capítulo da enciclopédia Oxford de Global Health sobre One Health. Então, nós fizemos uma definição também. Essa introdução é porque nós achamos que o nosso programa de raiva é com enfoque de One Health. Então, nós queríamos falar um pouquinho qual é a nossa visão de One Health, que é uma visão transdisciplinar, que nós achamos que as disciplinas devem trabalhar juntos e pensar juntos desde o início, né? E que nós, homens, compartilhamos um ambiente, um ecossistema com os animais, que esse ambiente sofre pressões, né, socioeconômicas de interesses do homem, produção de alimentos, desmatamento, pressões urbanas, e que as diferentes disciplinas juntas podem colaborar, né, na predição, na detecção de eventos na interface, desenvolvimento sustentável e promover a equidade. Entre as outras definições que nós também usamos, uma que o primeiro autor é Rabinovitz, que utiliza os compartimentos que são interconectados, né? E isso é só para lembrar um pouquinho para vocês, que hoje ainda, na parte do compartimento humano, nós temos 60 mil casos no mundo estimados de raiva humana, e que grande parte dos animais podem ter o vírus da raiva, né? E que os ecossistemas são muito importantes. A maioria dos casos hoje é Ásia e África, ainda transmitido por cão, mas no caso principalmente da raiva por morcegos hematófagos na região amazônica, sempre tinha a nossa presença por detrás, ou área de garimpo, de desmatamento, não? Então é importante a gente ter essa visão integrada dos diferentes componentes de One Health. Então, passando ao nosso estudo, que é a história do programa de raiva, ele foi criado em 1973, num acordo do Ministério da Saúde, Agricultura, SEMI, que era a parte de produção de vacinas, e da OPAS.
E, desde o início, teve essa visão integrada. O sistema de informação era conjunto. Tinham casos humanos, casos em cão, em animais de grande porte, que eram, os dados eram do Ministério da Agricultura, animais silvestres. A gente, desde o início, já tinha essa visão integrada, né? Aqui está o doutor Belotto, que não pôde estar hoje, mas foi o primeiro coordenador do programa. O objetivo desse estudo que estou apresentando hoje, compartilhando com vocês, é de demonstrar um pouco a história desses 50 anos do programa de Harvard, que nós achamos que é um exemplo muito bonito de trabalho de One Health, exitoso do Brasil, né? Então, publicando uma revista internacional, a gente pode compartilhar com outros países que ainda não alcançaram a situação que a gente chegou. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho conjunto de todos. E, além disso, nós gostaríamos de analisar um pouco dos drivers da raiva, que são os fatores condutores macros. Eu já vinha trabalhando na OPAS e depois também na universidade com uma série de análises dos drivers de diferentes doenças. Então, esse também nós estamos olhando a raiva. A metodologia desse estudo, primeiro, é uma parte descritiva, mostrando os avanços do controle da raiva no Brasil nesses 50 anos. Nós dividimos mais ou menos em 5 décadas. E depois, a segunda parte é uma análise explorando os possíveis drivers, os fatores condutores, né? Fizemos uma descrição do país, das variáveis escolhidas, e uma análise estatística da região Nordeste, porque é onde vem ocorrendo mais da metade dos casos, e tem as 4 variantes que circulam no Brasil de interesse maior, né? Então, vamos mostrar o que deu nessa parte de análise estatística. Nós construímos uma base georreferenciada, usando os shapefiles do IBGE, e fizemos uma série de variáveis, né? A variável de despecho é município com casos de raiva, sim ou não, da região Nordeste, porque o Brasil é muito grande, né? Mais de 5.000 municípios, e o Nordeste a gente aqui tem grande parte dos casos e menos municípios. Uma análise estatística fica melhor. Utilizamos variáveis ambientais, que eu vou mostrar para vocês em seguida, socioeconômicas, demográficas, e como covariáveis usamos a vacinação canina, que é uma variável muito importante, né, para vocês que produzem esse dado. E outra variável muito importante foi a cobertura das equipes de saúde do SUS, que é outro exemplo de One Health, que são equipes, né, multidisciplinares também. Então, vamos começar com a representação dos resultados. Na década de 70, que o programa foi criado, foi estruturado, né? As ações que foram preconizadas no início são basicamente as mesmas que são utilizadas hoje em dia e recomendadas pela OMS. São ações também dirigidas às pessoas, como profilaxia pós-exposição aos animais, vacinação canina de massa, né, grandes campanhas de vacinação, vigilância de humanos e animais, né, de toda a estrutura da rede de laboratórios que foi criada nessa época, e a parte de educação e saúde, que é muito importante, né, de continuar até hoje. O programa começou, né, nas grandes cidades, passando depois para as menores, área rural, até 77. Todos os estados já estavam envolvidos, e no início era coordenado pela Fundação CESP, que pertencia ao Ministério da Saúde, que hoje é a FUNASA. Na década de 80 para cá, nós conseguimos recuperar os dados dos casos por espécie de animal agressor. Esse estudo foi um esforço conjunto de todos os autores do estudo, de recopilar toda a informação dos 50 anos do programa. Então, nós tivemos que juntar dados, né, de muitas fontes para ter toda essa história. Nós não achamos os dados por animal agressor dos anos 70. Então, de 80 para cá, vocês podem ver que 80% dos casos eram transmitidos por cão. O que está em vermelho nesse mapa são casos transmitidos pelo cão. 80% era transmitido por cão.
E vocês podem ver, em cada década vai diminuindo o vermelho, né, chegando a 20%. Então, nós invertemos, né, a transmissão. De 80 passamos para 20. E saímos de 147 a 0 casos, que é a meta da OPAS, da OMS, de 0 casos, que foi alcançado pelo Brasil. Aqui, alguns estados, como eu falei, mais da metade é na região Nordeste. Alguns estados se destacam, Maranhão, Ceará, Bahia, com casos ainda com caninos, e no Pará, muitos casos transmitidos por morcego. A raiva canina, vocês podem ver como desceu, né, de 4.500 casos a 7 casos no ano passado. Depois nós vamos passar as variantes. E é um programa extremamente exitoso. Na década de 80, que foi o período de 80, início de 90, que eu tive a honra de estar na coordenação do programa, nós trabalhamos bastante. Isso houve uma redução super importante, 70% dos casos humanos, 87% dos casos caninos nesse período, e já 86% dos municípios tinham a profilaxia pós-exposição. Cerca de 2.500 doses eram distribuídas anualmente e vacinada 10 milhões de cães. Nesse período se mudou a estratégia, deixou de ser casa a casa para grandes campanhas voltadas a um só dia, com muita mídia, com muita divulgação de campanhas massivas. E nesse período também, a gente criou grupos multidisciplinares, intersectoriais, para fazer uma série de indicadores. Ontem nós tivemos uma discussão muito interessante, né, conversando um pouco nessa questão dos indicadores, das diferenças epidemiológicas que tem no Brasil. Naquela época, nos anos 80, já a região sul já praticamente não tinha casos, e a região Nordeste ainda apresentava um desafio maior. Então, nós criamos um grupo multidisciplinar, que tinha pesquisadores, coordenadores do programa, né, de diferentes estados, e criamos uma série de indicadores, principalmente voltados para a vigilância. Por exemplo, área produtiva são áreas que notificam caso. A área silenciosa não está notificando caso, mas nós queríamos saber se pode confiar na vigilância epidemiológica. Naquela época, a gente fez uma estimativa de que 0,2% de amostras relacionadas com a população canina estimada seria uma supervigilância epidemiológica. Esse dado a gente tirou, naquela época, Curitiba era o nosso gold standard. Nós não inventamos, a gente olhou quem estava fazendo bem. Mas, depois disso, nós revisamos isso quando eu estava na OPAS em Washington. A situação epidemiológica já era diferente, as ações de controle eram outras, e a gente passou a usar 0,1% de amostras enviadas e fizemos uma análise a nível regional com essa variável. Vulnerabilidade. O município não tem casos, mas se ele pode ser vulnerável se ele tiver casos nos municípios vizinhos, tem risco de caso importado, risco por morcego de passar para o cão, né, que tem acontecido seguidamente. E uma área seria receptiva se, entrando um caso, se aconteceriam outros casos, seriam transmitidas por outros animais. Então, aí seria um indicador de cobertura vacinal, de observação de animais, de controle de foco, né? E isso foi o que nós trabalhamos, e bastante tempo isso foi utilizado. Depois disso, eu fiz a minha tese de mestrado nessa área, e a gente criou uma série de indicadores, quer dizer, criou não, os indicadores já existiam, a gente criou os parâmetros, o que era bom, médio, ruim, de uma série de indicadores, e também colocamos indicadores socioeconômicos, como drivers, que a gente sabe que a raiva está mais presente em lugares, né, de maior vulnerabilidade social, e fizemos um fluxograma para ajudar a caracterizar as áreas de menor risco. Isso foi utilizado por bastante tempo, isso nos anos 80 ainda. Nos anos 90,
continuou a redução dos casos caninos, mas começou a preocupação dos casos transmitidos por morcego hematófago. Houve um surto grande em Apiacás, que eu ainda estava no Ministério. Eu fui pessoalmente, até com a ajuda da FAB, com o helicóptero e tudo, o doutor Ieda foi também. E nos anos seguintes continuaram os surtos de raiva por morcego. E já também teve os primeiros casos de Calitrix nos anos 90, né, do sagui. E em 91 nós fizemos um projeto morcego que a gente chamou, mais uma vez chamamos um grupo de pesquisadores e de coordenadores de raiva para pensar indicadores para a raiva e recomendações para essa situação nova, naquele momento dos anos 90, da raiva humana transmitida por morcego. E depois de ter criado os indicadores, fizemos uma capacitação que incluía a parte, né, dos indicadores, as estratégias e uma parte de captura de morcego. Todo mundo foi treinado e ganhou as condições de fazer isso. Esse foi os indicadores que foram criados naquele momento para a raiva por morcego, também com enfoque de One Health, porque nós estávamos analisando aonde havia espoliações por morcego, onde os morcegos estavam agredindo as pessoas, né, então dirigido aos humanos. Vimos junto com a agricultura, onde tinha circulação do vírus nos bovinos, e também junto com o pessoal do meio ambiente, onde era a área de garimpo, desmatamento, que a gente sabia que então o meio ambiente estaria sendo estressado, que teria mais chance dos morcegos passarem a se alimentar de pessoas. E criamos umas recomendações para cada uma dessas situações, e pela primeira vez estávamos falando em pré-exposição para pessoas de alto risco em áreas de difícil acesso, né, para as pessoas chegarem até o pós-exposição. E eu continuei esse estudo na minha tese de doutorado. Eu fiz um modelo matemático para simular ações de controle da raiva, após exposição, pré-exposição, controle de população de morcego e a combinação delas. E como era um tema novo naquela época, nós fizemos um trabalho de campo, também na área de garimpo, na fronteira entre Maranhão e o Pará, para buscar alguns parâmetros. E a ação de controle que deu melhor resultado foi a combinação entre pré-exposição e o controle de população de morcego. Passando por uma nova década, né, de 2000 a 2009, foi uma década muito importante para o controle da raiva, porque ali a gente inverteu, passou a ter mais casos por animais silvestres do que ter por cão. E 2008 foi o primeiro ano, né, sem casos transmitidos por cão no Brasil, né? Foi um grande alcance isso. Nessa época, era 0,14% de amostras da população caninas enviadas, né, como média no Brasil. Mas teve os surtos importantes da raiva por morcego novamente, um número alto de casos por morcego. E nesse período também foi criado o Dia Mundial da Raiva, o Alliance for Rabies Control, né? Nós estávamos juntas, né, quando foi criado esse período. E também em 2009 nós conseguimos colocar a raiva dentro da resolução de doenças desatendidas com essa meta de 0 casos transmitidos por cão. A região das Américas, a OPAS, colocou primeiro, antes da OMS, depois que a raiva foi encontrada, mas foi nós que conseguimos fazer esse indicador. Nesse último período, vocês já podem ver que não tem mais quase vermelhos, não tem mais quase casos transmitidos por cão. Uns surtos importantes transmitidos por morcego, né? Mais uma vez, Calitrix, a importância dos cerdócios, né, dos canídeos silvestres, nesse último período, foi grande. E podíamos chamar a atenção de que teve 0 casos total, né, em 2014, né? E nos últimos anos, 0 casos, já 8 anos com 0 casos transmitidos por cão no Brasil. Quer dizer que vocês conseguiram alcançar a meta da OPAS, da OMS,
de 0 casos transmitidos por cão. Nesse período também, eu gostaria de ressaltar a importância do projeto que o Ministério está fazendo, com o apoio da OPAS, do projeto piloto de profilaxia pré-exposição nas áreas remotas, principalmente populações ribeirinhas, que têm muita dificuldade de chegar ao posto de saúde, mesmo que isso esteja disponível. Vamos passar para a última parte do estudo, que é a análise dos drivers. Aqui é o biomas, né? Podemos ver a distribuição dos casos de raiva desse último período por município em cima de bioma. O bioma que tem mais casos é o de floresta úmida, principalmente os casos transmitidos por morcego, e o bioma que a FAO chama de deserto, que tem bastante na região Nordeste, tem várias variantes virais. Essa variável foi a mais importante do nosso estudo, que é a temperatura. 76% dos casos de raiva no Brasil ocorreram em municípios que têm mais de 25 graus centígrados de temperatura. São municípios quentes. Essa foi a variável mais importante do estudo. Podem ver onde está vermelho escuro, tem uma boa concentração de casos. Nós também vimos a densidade populacional, né, e pessoas por município. 76% dos casos, então, em municípios pequenos, menos de 50 mil habitantes. O PIB per capita não apresentou resultados, né, não foi significativo, mas grande parte dos casos estão em municípios com alta desigualdade social, que é o coeficiente de Gini. Então, isso é importante mostrar que os casos estão onde tem alta desigualdade social. Esse mapa consideramos que seja um mapa de One Health, porque tem casos humanos, casos caninos, em cima de bioma e utilizando a variante. Pode-se ver os casos... O humano é com azul em volta, com um preto em volta, os caninos. E na parte humana, a variante do maior número de casos foi a V3, do morcego hematófago. Dos casos caninos, como teve aquele surto grande ali em Mato Grosso, fronteira com outro país, foi a B1, porque todos os casos no mesmo estado, né? Depois, logo, já é a variante por o Cerdócio stoa, a variante de canídeos silvestres, que é a que está com maior importância nesse último período nosso da raiva. Aqui, já passando para análise estatística, um mapa ampliado do Nordeste, se pode ver a circulação dos 4 tipos de variantes no Nordeste, né, com o bioma. Nesse período, ocorreram 19 casos, 36% por cão, os outros foram por animais silvestres, e boa parte deles no bioma de deserto. E aqui, na parte ampliada, a temperatura. É visível como estão concentrados aonde tem temperatura alta. Foi 84% dos casos em temperatura acima de 35 graus centígrados. Não sei o que houve, mas eu explico. É análise estatística. Essas são as variáveis que foram utilizadas na análise estatística. A gente usou dados ambientais, né, bioma, aqui utilizamos tropical, sim ou não, utilizamos temperatura, precipitação, a perda de floresta, desmatamento, nós estávamos preocupados principalmente com os casos morcego, com a possível associação com o desmatamento, o PIB per capita, o coeficiente de Gini, dados populacionais, né, e as covariáveis de vacinação canina e cobertura das equipes de saúde da família. As variáveis que chamaram a atenção desde o início foi a temperatura como risco e como proteção às equipes de saúde da família. Algumas outras variáveis, como precipitação, ficou borderline, e a vacinação canina também, mas lembrando que menos de 40% dos casos eram caninos, então
não necessariamente teria que ficar a variável de cobertura vacinação. No modelo multivariável, confirmou que a temperatura realmente é muito importante para o controle da raiva e é uma preocupação, né, com o climate change, de aumentar a temperatura, e nós estamos demonstrando que é um fator de risco para a raiva. E gostaríamos de salientar a importância da cobertura das equipes de família do SUS. Esse foi um dos peer reviews, pediu que a gente fizesse um timeline, eu não vou falar aqui, mas está à disposição de vocês, que conta um pouco a história da raiva, do que foi criado, né, as ações de controle e os resultados. Isso está na publicação. Então, como conclusões do estudo, o Brasil fez um grande esforço, vocês, né, nós todos juntos, fizemos um grande esforço para controlar a raiva no Brasil, e estamos mostrando os resultados, né? Já chegamos 8 anos com 0 casos mediados por cão, que é a meta. Existe o risco das variantes silvestres, então não podemos, a raiva continua presente, vai continuar presente, né? Tem o morcego hematófago, que está em todos os estados, tem o sagui, tem os canídeos silvestres, então o risco continua presente, as ações têm que continuar sendo elaboradas, não? E o nosso estudo e o nosso programa sempre foi em colaboração com outros setores, principalmente com a agricultura, chamando a atenção, o que eu acabei de demonstrar, que a temperatura foi um fator de risco, e com o climate change isso tenta aumentar as temperaturas. Gostaria de reforçar esse achado que foi das coberturas de saúde da família, que é um exemplo de One Health, porque é multidisciplinar, tem médico veterinário, enfermeira, biólogo, né, zootecnista. Então, mais uma vez, nós estamos mostrando que a gente trabalha com esse enfoque de One Health do nível local até o nacional, a importância dos agentes de saúde da família, que são eles que estão em contato direto com a comunidade, que vão buscar os faltantes para terminar, né, o tratamento. Então, isso tudo demonstra o nosso êxito, que é um trabalho realmente combinado. A importância de manter a vacina pós-exposição gratuita. No Brasil, a gente sempre teve isso dessa forma, sempre teve a vacinação em todos os municípios já há muitos anos, e a gente nem se dá conta que isso não acontece em todos os países. Tem grande parte do mundo que isso não existe, que não tem a vacina à disposição facilmente, muito menos grátis. Então, isso é importante a gente reforçar o que nós temos de bom. E que o trabalho conjunto, né, desde o início, dessa visão integrada e colaboração com a agricultura, com os outros setores, meio ambiente, que demonstrou e que a gente está chegando onde nós chegamos. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, não dá para botar todo mundo, porque 50 anos tem muita gente para agradecer, mas pelo menos eu queria chamar a atenção, né, de um agradecimento especial ao meu professor de raiva, o Dr. Renato da Silva, da Rural, que ainda está vivo, com mais de 90 anos, e ele era um exemplo, foi o meu mentor. Na primeira aula de raiva eu falei, quero fazer isso. E estou aí há mais de 40 anos ainda tentando contribuir na área de raiva. Temos vários outros colegas que gostaríamos de agradecer. O doutor Eutimo era da OPAS, né, e veio junto para cá para ajudar o doutor Belotto a montar o programa de raiva. Também está vivo, eu continuo em contato com ele. O George e o Celso já não estão mais conosco, mas contribuíram muito nesse período. A doutora Esther também, que foi do Instituto Pasteur, era parte dos nossos comitês. E aqui eu só queria dizer que isso é um curso de One Health aberto, né? Quem quiser fazer, da Coursera, foi organizado pelas academias de medicina da Europa, e eles me convidaram para dar uma aula, e eu pude escolher o exemplo, e, obviamente, escolhi o exemplo do programa da raiva no Brasil como exemplo exitoso de One Health. Então, essa é o meu último slide, e muito obrigada.
Agradecemos a contribuição das senhoras. Uma salva de palmas, por gentileza, novamente.